Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Game Podcast. Estou animado para compartilhar mais um vídeo com vocês. Fiquem à vontade para deixar sugestões para futuros vídeos, inscrever-se no canal e curtir bastante. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Os jogos de tiro realistas têm evoluído significativamente, proporcionando experiências imersivas e detalhadas. Com gráficos avançados, física realista e áudio envolvente, esses jogos buscam recriar ambientes autênticos de combate. O uso de tecnologias como Ray Tracing elevou a qualidade visual, proporcionando uma sensação de realismo impressionante. O futuro dos jogos realistas promete inovações contínuas, com avanços em inteligência artificial, simulação de comportamento humano e interatividade. O desenvolvimento de mundos virtuais mais dinâmicos e reativos, aliado à realidade virtual e aumentada, poderá levar os jogadores a uma imersão ainda mais profunda. Além disso, espera-se que os jogos realistas explorem narrativas mais complexas, desafios éticos e escolhas morais, criando experiências que vão além da simples ação. A conectividade online aprimorada e a integração de elementos sociais podem tornar esses jogos mais colaborativos, proporcionando experiências multiplayer mais autênticas. Em suma, os jogos de tiro realistas estão em constante evolução, impulsionados pela tecnologia e pela busca incessante por oferecer experiências cada vez mais convincentes. O futuro reserva uma emocionante jornada na qual a fronteira entre o virtual e o real continuará a se dissipar. À medida que a tecnologia avança, a realidade virtual total pode se tornar uma realidade, proporcionando aos jogadores uma experiência sensorial completa. Imagine sentir o impacto físico dos tiros ou a textura do ambiente virtual. Essa fusão de tecnologias poderia revolucionar a forma como vivenciamos os jogos de tiro realistas. Além disso, a inteligência artificial aplicada aos inimigos e aliados nos jogos poderá criar desafios mais adaptativos e estratégias mais sofisticadas. Os jogadores poderiam interagir de maneira mais natural com personagens não jogáveis, resultando em narrativas mais personalizadas e envolventes. Contudo, à medida que os jogos realistas avançam, também surgem questões éticas sobre a representação de violência e seus impactos psicológicos. A indústria precisará abordar essas preocupações de maneira responsável para garantir que os jogos permaneçam uma forma de entretenimento segura e respeitosa. Em resumo, o futuro dos jogos realistas promete uma convergência emocionante de tecnologias, narrativas aprimoradas e interações mais profundas, ao mesmo tempo em que desafia a indústria a enfrentar dilemas éticos e sociais emergentes. À medida que os jogos realistas continuam a se desenvolver, a personalização do gameplay pode se tornar mais proeminente, permitindo que os jogadores influenciem mais ativamente o desenrolar da história e adaptem seus ambientes virtuais. Elementos como escolhas de personagens, estratégias de combate e desenvolvimento de habilidades podem moldar experiências únicas para cada jogador. A realidade aumentada também pode desempenhar um papel crucial, integrando elementos virtuais ao ambiente físico. Isso poderia transformar o próprio espaço ao nosso redor em campos de batalha dinâmicos, proporcionando uma experiência de jogo mais envolvente e personalizada. Além disso, a colaboração entre jogadores pode atingir novos patamares com o aprimoramento da realidade virtual, possibilitando missões cooperativas mais complexas e estratégias de equipe mais sofisticadas. Competições e ligas de jogos realistas podem se tornar eventos de grande escala, abrindo novas oportunidades para a comunidade gamer. No entanto, é crucial considerar os desafios éticos e psicológicos associados a essas inovações, assegurando que os jogos realistas continuem a proporcionar entretenimento de alta qualidade sem comprometer a segurança e o bem-estar dos jogadores. O futuro promissor dos jogos realistas está intrinsecamente ligado à capacidade da indústria de equilibrar a inovação tecnológica com responsabilidade. À medida que exploramos o horizonte dos jogos realistas, é possível vislumbrar a integração de tecnologias imersivas, como interface cérebro-máquina, permitindo que os jogadores controlem seus personagens e interajam com o ambiente virtual por meio de pensamentos. Isso abriria portas para uma experiência de jogo verdadeiramente intuitiva e revolucionária. Além disso, a evolução dos jogos realistas pode levar a narrativas mais dinâmicas e reativas, onde as escolhas dos jogadores impactam não apenas o curso da história, mas também a própria estrutura do mundo virtual.
Sistemas de simulação mais avançados podem criar ambientes em constante mudança, desafiando os jogadores de maneiras inesperadas. A realidade virtual social também pode desempenhar um papel central, proporcionando interações mais profundas e autênticas entre jogadores. Festivais virtuais, eventos sociais e até mesmo economias virtuais mais complexas podem surgir, expandindo os limites do que consideramos possível em um jogo. No entanto, é crucial abordar questões éticas, como a dependência de tecnologia e a privacidade dos jogadores, à medida que essas inovações se materializam. O futuro dos jogos realistas é emocionante, mas também exige reflexão cuidadosa sobre como equilibrar avanços tecnológicos com considerações éticas e sociais. À medida que nos aventuramos no futuro dos jogos realistas, a fusão entre jogos e inteligência artificial pode resultar em NPCs, personagens não jogáveis, com comportamentos mais complexos e adaptáveis, proporcionando interações mais imprevisíveis e experiências de jogo mais envolventes. A realidade aumentada pode transcender os limites do espaço virtual, integrando-se mais profundamente ao mundo real. Isso poderia significar experiências de jogo que se desdobram em ambientes urbanos, transformando o cenário ao nosso redor em cenários interativos e desafiadores. A gamificação da educação e treinamento profissional também pode se intensificar, aproveitando a imersão dos jogos realistas para oferecer simulações realistas em diversos campos, desde medicina até treinamento militar. Contudo, é importante considerar os impactos psicológicos e sociais dessas experiências mais intensas. Questões éticas, como o uso responsável da tecnologia e o equilíbrio entre o mundo virtual e o real, tornam-se ainda mais prementes à medida que os jogos realistas continuam a evoluir. Em resumo, o futuro dos jogos realistas promete uma convergência fascinante de tecnologias, narrativas inovadoras e interações mais profundas, desafiando constantemente os limites do que é possível no universo dos jogos eletrônicos. Conforme avançamos no horizonte dos jogos realistas, a computação quântica pode desempenhar um papel significativo na melhoria do processamento de dados, levando a mundos virtuais mais complexos e reativos. Isso poderia resultar em jogos com níveis de detalhes e física ainda mais precisos. A inclusão de elementos de realidade mista, combinando realidade virtual e realidade aumentada, pode proporcionar experiências híbridas únicas. Os jogadores poderiam alternar entre ambientes virtuais e físicos de maneira fluida, introduzindo novas possibilidades de interação e imersão. A personalização extrema, onde os jogos se adaptam não apenas ao estilo de jogo, mas também às preferências emocionais dos jogadores, é uma perspectiva intrigante. Isso poderia criar experiências verdadeiramente únicas e emocionantes, moldadas de acordo com as respostas emocionais e decisões do jogador. No entanto, à medida que essas inovações avançam, questões éticas, como a privacidade dos jogadores e o impacto ambiental da tecnologia, tornam-se essenciais de serem abordadas para garantir o desenvolvimento sustentável e responsável dos jogos realistas no futuro. No entanto, à medida que essas inovações avançam, questões éticas, como a privacidade dos jogadores e o impacto ambiental da tecnologia, tornam-se essenciais de serem abordadas para garantir o desenvolvimento sustentável e responsável dos jogos realistas no futuro. Mas por hoje é isso, pessoal, até o próximo vídeo.